Olá pessoal, hoje o nosso tema é taxa de ocupação da sua piscina. E eu vou começar com a seguinte hipótese, para provocar já todo mundo. Se você tem menos que 4 alunos por metro quadrado na sua piscina, você provavelmente está perdendo dinheiro. E eu já vou dizendo logo como a gente chega nessa conta, para já deixar todo mundo aí uma pulguinha atrás da orelha. Então vamos dar um exemplo de uma piscina de 12 por 6. Tá? Então nós vamos pegar uma piscina largura 6, comprimento 12 e vamos fazer a área dessa piscina. Vamos calcular a área, que dá 72 metros quadrados. Quando eu pego 72 metros quadrados e multiplico por 4, que segundo a minha teoria é um número, a partir daí você vai começar a ter bons rendimentos com a sua piscina. Nesse caso, uma piscina de 12 por 6, você tem que ter no mínimo 288 alunos por essa conta. Então, se você tiver menos que 288, provavelmente a sua academia não está sendo tão rentável. Então, a gente parte para fazer algumas considerações a respeito disso. Primeiro, como eu cheguei nesse número? Investigando, conversando com vários gestores aí pelo país, né? E especialmente dentro do grupo da UNEM, da União Nacional de Escolas de Natação, onde a gente tem uma participação e tem um contato mais próximo com os gestores. E esse número, dentro da UNEM, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele girava em 4.3, 4.4, algumas academias passando de 4.6 alunos por metro quadrado. Muito bem. Quando essa regra não dá muito certo, as exceções, por exemplo, se você tem uma piscina de 25 metros, em que é muito difícil você ter uma taxa de ocupação nesse sentido, por várias razões, né? E por isso mesmo é um grande debate que a gente tem tido no sentido de que uma piscina de 25 metros não é uma boa alternativa em termos rentáveis para uma escola de natação. Uma piscina muito cara, uma piscina que você tem um custo de manutenção muito alto, você não consegue uma grande taxa de ocupação. E se essa piscina passar de 1,50 m, passar de 1,40 m, aí complicou mais ainda, porque é uma piscina mais funda, fica mais difícil de você utilizar, por exemplo, na hidroginástica, e você utiliza a piscina para a maior parte das vezes para natação para adultos, que é uma das situações menos rentáveis da academia. E como é que eu posso então, Edson, ter uma piscina bem rentável? Então, primeiro é analisar esse número e segundo, qual é o seu modelo de negócio. O seu modelo de negócio, ele tem a ver muito com a região que você está ou com a sua cidade. Então eu vou dar um exemplo de cidades aí no interior, que são cidades médias ou até pequenas, mas que você tem que ter uma piscina que eu chamo de piscina família, uma piscina que você começa a ocupar de 6 horas da manhã com natação adulto, depois hidroginástica, depois entram as crianças, depois volta na hora do almoço ali com alguma outra atividade. Pode ser natação adulta, pode ser um aprenda a nadar, pode ser um arrendamento, pode ter hidroterapia arrendada, pode ter convênio com algumas instituições, como eu tive aqui com a Unimed. Depois, na parte da tarde, volta a hidroginástica, de preferência com um público mais velho, volta a natação para adolescente, volta a natação para criança, volta a natação para bebê, natação para crianças mais para o final da tarde, quando elas saem da escola, volta a hidroginástica à noite e fecha a noite com a natação de adulto. E vocês percebem que eu joguei natação adulta para os dois extremos, ou para bem de manhã ou para bem de noite, porque no meu entendimento a natação de adulto é uma das que menos rentabilidade traz para a academia
Porque, um exemplo, uma piscina de 6 metros de largura, você tem 3 raias e no pós-Covid a gente não consegue trabalhar com mais de 2 pessoas por raia. Mesmo antes, se você tentasse trabalhar aí com 4 alunos por raia, ficava complicado. Então 2, 3 alunos você vai ter reclamação, então acaba sendo uma piscina cara, porque um professor cuida aí de meia dúzia de alunos, no máximo 7 alunos, 8 alunos. Enquanto que na hidroginástica, essa mesma piscina caberia aí de 20, 25 pessoas. Natação criança também, você tem uma ocupação muito grande, porque você divide em raias e criança você consegue ter um número maior de crianças por raia. Bebê, você consegue também ter um custo interessante, porque os pais acompanham o bebê na maior parte dos modelos de negócio, e quando o pai acompanha, você necessita de menos professor, que é a parte mais onerosa aí dos seus custos, né? Quando você tem uma situação em que a piscina é mais rasa, você tem condição de colocar mais crianças por professor. Aí alguém poderia me falar, não, a piscina minha é funda, mas eu uso plataforma. Muito bem, ok, é o recurso que você tem. Porém, cabem menos crianças numa plataforma, você aumenta o problema de segurança, corre o risco de uma criança cair dessa plataforma. Um professor vai atender praticamente uma criança por vez, revezando, então o rendimento dessa aula não é tão grande. E a plataforma, ela tem as limitações também de espaço, né? Então, no caso aí, eu não consigo colocar mais que 5 crianças, por exemplo, 4 crianças numa plataforma e ter um bom rendimento. Na piscina rasa, eu faria uma aula em grupo, eu tenho outros recursos que me permitem otimizar melhor essa aula e reduzir o custo. Outra situação é com piscina pequena. Quando eu falo pequena, aí 8x4, 10x5, em que atualmente tem muito modelo de negócio voltado para natação infantil, para natação bebês, no sistema personal. Então, os pais levam a criança por meia hora, geralmente a duração dessa aula, 2 crianças por professor, meia hora, e o ticket dessa aula é bem alto, acima de R$500, por exemplo. Então essa conta já fecha. Num outro modelo, você teria a hidroginástica como a parte principal do teu negócio. Também é um sistema muito bom, um professor cuida de muita gente, o custo dessa aula cai, porém as equipes têm que ter muito bom preparo, então o treinamento constante, metodologia muito bem aplicada, você tem que ter várias opções de modalidades dentro da hidroginástica. Estou falando aí de hidro-hit, hidrotreinamento, hidrosaúde, produtos que não levam o nome hidroginástica. Hoje, o nome hidroginástica está virando uma commodity, uma coisa sem valor, uma coisa com menos valor. Perdemos muito ponto para os pilates, por exemplo. Então, dentro da hidro, eu sugiro que você tenha modalidades, hidro-hit, por exemplo, hidrocircuito, hidropower, alguma coisa mais forte, para você atender não só aquele público mais de 60, você tem que procurar buscar pessoas com menos de 60. Enfim, o modelo da hidroginástica é interessante, mas para quem está muito bem preparado. Um outro modelo seria a piscina mista. Por exemplo, a minha aqui é uma piscina mista, então eu tenho metade da piscina rasa, ela começa com 85, vai até 90, tem uma rampa, depois 1,25 m até 1,30 m na parte funda, a outra metade então destinada à hidroginástica, e eu tenho uma parte destinada à piscina, à criança. A minha piscina é pequena, 15 metros de comprimento por 9, eu tenho uma piscina só, e essa piscina ela tem uma taxa de ocupação muito, muito boa, e a gente consegue otimizar desde muito cedo até a noite. Essa piscina não para o dia todo.
Então esse é o modelo ideal para uma cidade média como a minha cidade tem 110 mil habitantes, ou você está num bairro mais familiar, ou você quer atingir várias pessoas, né, várias faixas populacionais, e a gente chama isso de piscina família. E um último modelo seria uma piscina que você tem a criança separado, né, numa piscina menor, e uma piscina maior, talvez um pouco mais fria, que você já consegue atender um público mais velho, mais pessoas que nadam bem, por exemplo, um aperfeiçoamento. Porém, o lado B dessa história é que você não consegue uma boa taxa de ocupação, considerando a área das duas piscinas. Então a gente vê muito essa situação, a gente tem uma piscina pequena e outra maior, porém essa taxa de ocupação está comprometida. Então, esses números são para uma análise preliminar. Se você achou interessante, a gente pode conversar especificamente sobre o caso de vocês. Talvez você não se encaixe nessa proposta, né? Talvez você tenha uma piscina muito grande hoje e não saiba muito bem o que fazer depois de ouvir esses números. Então são N casos que têm que ser discutidos no particular para se fazer uma análise mais precisa e a sua academia voltar a ter rendimentos como tinha há um tempo atrás, porque hoje, né, com a entrada um pouco dificultada por causa de pandemia, por causa de excesso de oferta no mercado, outras atividades que as pessoas têm, acabou ficando um pouco comprometido a entrada de aluno. Então, o ponto principal hoje, que merece um outro vídeo, uma outra reflexão, e que a gente tem feito um trabalho específico sobre isso, é a questão da evasão, porque eu tenho encontrado muita academia que tem uma evasão aí de 8, 10% ao mês, e só para vocês terem uma ideia, 8% ao mês significa que você perde uma academia por ano. É muita coisa, é muito grande esse número. Tá? Dentro da UNEM mesmo, nós encontramos uma moda de 3% de evasão dentro das academias. Então, se você viu esse número, assustou, 3%, o seu número está 8%, 10%, alguma coisa muito urgente precisa ser feita, senão você não chega nunca nessa taxa de ocupação, que é o tema desse vídeo. Tá bem? Então, o papo aqui foi para despertar algum interesse, foi para te dar uma cutucada, para ver se o seu lado gestor, se não está aflorado ainda, ele vai ter que vir para a superfície, e me mande aí nos comentários o que você achou, e pode brigar, pode falar mal, pode xingar, mas vamos discutir seu caso, tá bem? Abraço!